A paz do Senhor, crianças! Como é que vocês estão? É uma alegria para mim poder estar mais uma vez aqui com vocês, na casa de vocês, para nós falarmos sobre as histórias mais maravilhosas, mais encantadoras, mais transformadoras que nós podemos ouvir, que são as histórias da Bíblia. Nós estaremos aqui neste dia estudando mais uma lição da classe do maternal. Então, você que é pequenininho ainda e você que já está grandão, que também ama ouvir as histórias da Bíblia, se prepare porque hoje tem uma história muito especial para nós que vai alcançar o nosso coraçãozinho. Você está preparado? Então, vamos nos preparar e vamos aqui, ó, limpar os nossos ouvidinhos. Vamos limpar bem de um lado, limpar bem do outro, para que todas as histórias e todas as palavras que nós ouvirmos aqui fique bem guardadinho no nosso coração, tá bom? A nossa lição de hoje é a lição de número 4. Faz assim com o dedinho. Isso, é a nossa quarta lição, que tem o título assim, ó. Meu amigo cura o filho do oficial. Meu amigo cura o filho do oficial. Que coisa mais linda. Tia Fernanda, e quem é esse amigo? Você ainda não tá sabendo quem é esse amigo? Esse amigo é o nosso amigo Jesus. Durante todo esse trimestre, nós vamos estudar lições que falam sobre o nosso amigo Jesus. Coisas maravilhosas que ele realizou, milagres extraordinários, coisas que o nosso coraçãozinho fica assim, surpreso, não é? Os nossos olhos se abrem. Por quê? Porque são coisas surpreendentes, são coisas maravilhosas. Então, o título da nossa lição é Meu amigo cura o filho do oficial. Nosso amigo Jesus, que é maravilhoso. Então, para nós iniciarmos a nossa lição, crianças, eu quero ler na Bíblia, tá bom? O versículo de hoje, para nós meditarmos, decorarmos, aprendermos e nos momentos difíceis nós lembrarmos desse versículo e pedirmos e clamarmos e declararmos a palavra, que o Senhor nos socorre também quando nós declaramos a sua palavra, tá bom? Talvez você não tenha uma Bíblia, talvez você tenha uma Bíblia coloridinha, cheia de desenhos, e talvez você não tenha uma Bíblia, né? Mas se você não tem ainda, não fique tristinho. Peça para o papai, peça para a mamãe. Mamãe, por favor, me dá de presente uma Bíblia. E aí a mamãe vai ler junto com você a palavra de Deus e vocês vão crescer juntos, tá bom? Então, a palavra de Deus nos diz, no livro de Salmos, o capítulo 6, está aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui, crianças, todas as histórias, todos os ensinamentos, nós aprendemos aqui, ó, na palavra de Deus, tá bom? Não é nada da cabeça da tia, não é nada que a tia inventou, não é uma fábula, não é um faz de conta, não. Tudo que nós ensinamos aqui é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade para os nossos corações. Então, no livro dos Salmos, capítulo 6, o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Ele me escuta quando peço ajuda. Ele quem? Jesus. Vamos repetir então? Preparei aqui uma orelha bem pequenininha. Olha só, que orelhão! Para a gente fixar bem, para a gente aprender bem o nosso versículo de hoje. Ele me escuta quando peço ajuda. Vamos repetir com a tia? Ele me escuta quando peço ajuda. Salmos, capítulo 6, do versículo 9. Mais uma vez, ele me escuta quando peço ajuda. Mais uma vez, ele me escuta, olha aqui o orelhão escutando, quando peço ajuda. Salmos 6, 9. Esse é o nosso versículo de hoje e no final da aula eu quero saber se você decorou, hein? Vou pedir para a mamãe ficar aí de olho em você e ver se você realmente decorou o versículo de hoje. Pequenininho, facinho, né? Muito fácil da gente decorar. Ele me escuta quando peço ajuda. Esse é o nosso Jesus. Na história de hoje, crianças,
nós vamos falar mais uma vez de uma coisa bem maravilhosa que Jesus fez. Antes de nós entrarmos propriamente na história, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês alguma vez já ficaram doentinhos? Já precisaram ir ao médico? Quando vocês veem uma enfermeira, quando vocês veem um médico, todo de branco, todo de jaleco, com aqueles equipamentos, o que é que vocês sentem? Vocês sentem medo? Ou vocês ficam tranquilos, vocês gostam? Tem criancinhas que ficam morrendo de medo, que choram, que esperneiam, que gritam, porque morrem de medo dos médicos, dos enfermeiros. Só criancinhas que eles são nossos amigos. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos curar, para nos dar um remedinho. Só que tem criança que quando vê uma injeção, começa logo a chorar e a gritar, porque tem muito medo. Pode ser no bracinho, pode ser no bumbum. Tem criança que chora bastante, não é? Tem criança que chora para tomar um remedinho que seja. Mas um remedinho não vai fazer mal a ninguém, não vai fazer dodói, não vai fazer doer, pelo contrário, vai fazer sarar o dodói, curar o dodói. Então, quando você vê um médico, quando você vê um enfermeiro, que você precisar ir ao médico, você estiver dodói, não fique com medo deles. Eles são nossos amigos, eles são nossos ajudantes. Quando nós estamos doentes, eles podem nos ajudar. Então, tem criança que vai para o médico sorrindo, que toma uma injeção sem fazer escândalo. E as pessoas até acham bonito. Nossa, que criança educada, que criança... não é comportado, não faz escândalo. Porque aí quando a gente esperneia e chora e grita, as pessoas olham assim, aí atrapalha até as outras criancinhas que estão no hospital. Porque talvez elas estejam até calminhas, mas aí se você chorar, espernear, elas vão também ficar nervosas. Então você já sabe, quando precisar ir ao médico, não chore. Quando precisar tomar um remedinho, não chore. Quando você vê alguém de branco, de roupa de médico, de enfermeiro, não fique com medo. Eles são nossos amigos, eles podem ajudar a curar o nosso dodói. Acontece crianças que existem dodóis que eles não conseguem curar. Existem doenças que os médicos não conseguem resolver. Existem problemas, crianças, que somente um milagre pode resolver. E é justamente atrás de um milagre que o nosso personagem de hoje foi. Sabe quem é? É um oficial. Um homem muito importante daquela época de Jesus. Ele tinha muitos conhecidos, crianças. Ele era um homem da alta sociedade, ele era um homem rico, ele era um homem bem próximo do rei. Mas ele já tinha procurado todos os meios para resolver o problema dele e ele não conseguia. Ele procurou os médicos, ele levou o filhinho dele até os médicos, até os enfermeiros. Mas o filhinho dele, crianças, estava muito doente. Estava muito enfermo, muito dodói. E ele estava sofrendo quase para morrer. Ele não tinha mais nenhuma esperança, porque o papai dele, que tinha todo o dinheiro que ele podia ter, ele investiu para curar o filhinho dele. Mas o filhinho dele não ficava bom. Então, crianças, o que esse papai pensou? Eu estou sem saída. Eu não tenho mais a quem recorrer. O meu filhinho vai morrer. E o que eu vou fazer sem o meu filhinho? Como que eu vou viver sem a minha criança? Já gastei tudo o que eu tinha, já fiz tudo o possível, todo o possível que eu podia para salvar o meu filho, mas não deu, não consegui. Os médicos não resolveram, os remédios não resolveram. Mas acontece, crianças, que lá na cidade deste homem, onde este homem morava, lá em Caná da Galileia, ia passando o nosso Senhor Jesus. Ele ia passando e as pessoas iam atrás dele, porque ele era um homem muito requisitado, ele era um homem muito, visto. As pessoas tinham curiosidade para saber quem era esse Jesus que realizava tantos milagres, quem era esse Jesus que pregava essa palavra de amor. Então as pessoas iam até Jesus. Quando esse papai ouviu falar que Jesus estava na cidade. E o que é que ele fez? Ele não perdeu tempo. Ele foi até Jesus, crianças. Ele foi até Jesus e disse: Senhor,
o meu filhinho está muito doente. Eu preciso da sua ajuda. Eu ouvi falar que o Senhor faz milagres. Eu ouvi falar que o Senhor cura os doentes. Por favor, Senhor, cura o meu filhinho. E aí Jesus prontamente olhou para ele e disse: olha, pode ir para a sua casa. Vai para a sua casa que o seu filhinho está bom. E aí aquele homem pode ter ficado assim, não é? Como assim? Ele não vai lá na minha casa? Pensei que ele viesse comigo até a minha casa para ver o meu filho. Mas ele só mandou eu ir para casa e disse que meu filho estaria sarado. Pois tá bom, tudo bem. Então esse papai correu para a sua casa. Correu com o coração cheio de esperança. Por quê? Porque Jesus havia dito para ele que o filhinho dele já estava curado. Então ele correu para a sua casa. Quando chegou no meio do caminho, crianças, ele viu os empregados vindo ao encontro dele e disse assim, os empregados disseram para ele: Senhor, o seu filhinho já está curado, o seu filhinho não está mais doente, ele está vivo. Ele que estava à beira da morte, não está mais doente, não está mais à beira da morte, agora ele está vivo. E aquele pai foi correndo para casa, foi muito animado para casa, porque ele queria ver o milagre que o Senhor havia realizado. E quando ele chegou na sua casa, crianças, o seu filhinho estava curado, não estava mais doente, não estava mais tristinho, não estava mais de cama, ele já estava, era bom, ele já estava saudável, ele já estava cheio de saúde. Assim é que o nosso Jesus faz. Sabe quando os médicos não têm mais solução? Quando a medicina, a sabedoria do homem, a inteligência do homem não consegue mais fazer nada, o nosso Jesus consegue, porque ele é todo poderoso. Então, criança, quando você estiver dodói, quando alguém da sua família estiver dodói, e aí os remédios não resolverem, os médicos não resolverem, você tem a quem clamar. Sabe, você tem a quem pedir socorro. Você pode contar sempre com a ajuda de Jesus. Porque assim como ele curou lá no passado, muito tempo atrás, ele continua curando nos dias de hoje. E sabe como é que a gente faz esse clamor? Sabe como é que a gente faz esse pedido? É assim, ó. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é de joelho no chão. Diz que uma vez, alô? Ou duas ou três. E se não atender, diz que outra vez. É assim que nós clamamos ao nosso Deus, é através da oração, é através dos nossos pedidos diante do Senhor. Quando nós dobramos o nosso joelhinho e quando nós falamos com Jesus, Ele ouve a nossa oração. Assim como Ele ouviu a oração, o pedido de socorro daquele pai que pedia pelo seu filho que estava dodói, Ele também ouve a nossa oração. Então, para nós guardarmos bem o nosso coração, vamos repetir? Ele me escuta quando peço ajuda. Ele me escuta quando peço ajuda. Jesus nos escuta, criança, quando nós pedimos ajuda, quando nós oramos a Ele com fé, com confiança, Ele ouve a nossa oração. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e nos momentos difíceis que você viver, naqueles momentos de aflição, de preocupação e de dor, você vai lembrar dessa palavra. Ele me escuta quando eu clamo, quando eu oro, quando eu chamo por Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar? Pedindo para que o Senhor sempre ouça a nossa oração, que é feita com toda a fé, com toda a confiança. Papai do céu,
Nós estamos aqui agradecidos pela tua palavra, porque temos a oportunidade, Senhor, de aprender a cada dia com a tua palavra santa. Que nós, Senhor, tenhamos sempre o coraçãozinho cheio de fé para nos momentos difíceis e também nos momentos felizes orarmos a ti e ouvirmos, Senhor, a resposta que vem do céu. Abençoa cada criancinha, cada família, cada lar neste momento que está ouvindo a tua palavra. Nos abençoa, é no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Graças a Deus, espero que você tenha gostado dessa história maravilhosa, desse milagre maravilhoso. Leia lá em João, no capítulo 4, do versículo 43 ao 54. Peça para a mamãe ler essa história linda da palavra de Deus, que é justamente a história dessa cura. E aí essa palavra vai ficar bem guardadinha no seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até a nossa próxima aula da EBD, em nome de Jesus.